Eu nasci na cidade, eu vivo na cidade, crio os meus filhos na cidade, trabalho na cidade. Onde é que eu vou morrer? Na cidade. A gente não tenha se submetido a uma convivência tão intensa num ritmo tão acelerado. O mundo hoje, ele está com uma energia muito negativa. Tem muita gente que quer saber como é que está o espiritual. Tem um emprego, tem uma casa, tem um bom salário. Só que aí no amor eu me relacionava com uma pessoa, essa pessoa me abandonou do nada. E eu não consigo trazer ela de volta. O que eu vou recorrer? Recorrer a tudo que eu podia. Muitas vezes as experiências religiosas. Então eu vou no Pai de Santo, trago seu amor de volta em 7 dias. Mas a maior parte é grana, né, e a relação afetiva. Os oráculos, eles são radares importantes, né? Por quê? Porque eles mostram pra gente como é que a gente pode aumentar as nossas chances de entrar em harmonia com a circunstância. Não perde tempo, não. Na verdade, o jogo de búzios é uma espécie de diálogo que se estabelece, né, para saber quais são os medos, ansiedades, né, que aquela pessoa tem. Dentro de uma metrópole é possível encontrar o tal? Sim. Eu acho que o tarô ele é um orientador. Ele faz previsão, né? E ele te dá o autoconhecimento. Eu não sei como as pessoas não usam tarô. Devia ser dado em escola. Então, para mim, o tarô é tudo, é a vida, é o homem como ele é. Você quer saber sobre que assunto? Trabalho. Você vai pegar 3 cartas desse leque aqui. Tá muito propícia a energia para você ficar lá. E a gente sabe que o tarô não veio do Egito, ele aparece na Europa, em 1450, que é o tarô Visconti Sforza, né? Que é o pai de todos os tarôs. Ele era lúdico, né? Não se fazia previsão. Só no século XVI é que começou essa coisa de adivinhação com as cartas. Depois, no século XVIII, os ocultistas se interessaram e aí colocaram o tarô dentro do circuito, vamos dizer, fechado do conhecimento iniciático. Então, se você for para Paris, tem vários clubes de tarô. Mas não é para leitura, é para jogar dinheiro, tem campeonato, né? Com o tarô de Marsella. Então, ele era lúdico. E daí ele virou um oráculo que faz revelações. Como ele tem 22 arcanos maiores e 56 menores, ele ficou denominado tarô. A pergunta tem que ser objetiva e a outra coisa importante, o método que vai ser escolhido. Se você tem alguma crise afetiva, o interessante é abrir métodos para relacionamento afetivo. Basicamente, quando o cliente chega, eu gosto de abrir a mandala. A mandala é um método que veio da astrologia, das casas astrológicas, foi adaptada para o tarô, um dos jogos mais completos que existem, né? Então, eu só pergunto se a pessoa é casada ou solteira e abro a mandala, porque ela vai ter 13 casas que indicam como é que está o seu dinheiro, como é que está a sua saúde. Até você identifica processos kármicos, mágicos, você vê família, você vê filho, você vê amante, você vê espiritualidade e ela dá conselho. Antes tínhamos mais certezas, hoje temos muito menos. Se diminuíram as nossas certezas, é porque nós nos sentimos num mundo que precisa ser melhor compreendido. As necessidades humanas continuam a existir, dependeram da sua história cultural, econômica e política. E como a necessidade humana é enorme, a realidade social, política do povo implica na construção de valores que não obedecem à lógica das religiões principais. Caminhos fechados para o amor. Tem um relacionamento do passado fazendo com que você não seja vista, você está invisível aos olhos de um novo amor, de uma prosperidade em relação ao amor. Aqui te obriga você de alguma forma a ficar sozinha. O oráculo de Fá é um oráculo que faz parte da religião dos orixás e que já era praticado na África iorubana, na África iorubá, e de onde veio uma grande quantidade de escravos
na última leva do tráfico negreiro. Esses escravos foram muito importantes na construção do candomblé do Brasil. E eles, evidentemente, trouxeram essa tradição do oráculo de Ifá. São basicamente 16 orixás que são cultuados no Brasil. Há datas específicas nos terreiros para cada um deles. Vamos falar em Ansan, Oxum, né? Iemanjá, Xangô, Oxóssi, Ogum, Oxumaré, que são o santo encantado, Oxumaré, Logum-Edé, Obá, são santos encantados. Normalmente, para saber quem é seu orixá, a gente vai até os jogos de búzios, que são aquelas conchas. Que tem a forma de uma vagina, e aqui não sei se dá para ver, na parte cortada, ele tem uma forma de um pênis, né? Então ele tem o princípio masculino e o princípio feminino, que são os princípios da reprodução da vida e de tudo o que acontece nela. A mãe de santo, ela se vale muito da interpretação da sua expressão, da sua postura, então ela faz uma leitura corporal, né, para estabelecer um diálogo com você a partir da queda dos búzios. O Jung tem uma frase que diz assim, que é, convocada ou não, a divindade está presente. A psicologia não tem condições de traduzir, de decifrar, de dizer o que é experiência religiosa. Ela não cabe à psicologia dizer se os deuses existem ou não. Isso está para além do escopo da psicologia. Fato é, as pessoas acreditam nisso. E ao acreditarem nisso, isso interfere na vida delas. O que aconteceu na metrópole nos últimos 30 anos? Uma perda de sentidos políticos. As pessoas se tornaram menos políticas, inclusive menos participativa. É claro que tem gente participando, mas tem bem menos gente participando. A pobreza, as condições de vida determinam uma busca. A busca poderia ter sido, sabe o quê? A luta política, até armada, como já houve, mas não foi. O caminho maior nas últimas décadas é um caminho da busca pessoal e coletiva daquilo que falta. E a religação religiosa entra aí. O que nos faltou, Deus pode dar. A religiosidade é um lugar da falta, um lugar onde vai se buscar completar. Afinal de contas, todos nós queremos nos completar. Quem é que quer ser um ser abjeto, fragmentado, esfarrapado, acabado? Acho que nenhum de nós. Não é do humano querer ser um miserável. Você vê que o equilíbrio é um processo dinâmico. Tá? Quando, por alguma razão, ou orgânica, ou mental, ou por algum tipo de demanda, eu não consigo acompanhar aquele movimento, eu vou experimentando desequilíbrio. Quando eu consigo acompanhar bem esse equilíbrio, eu me sinto mais com bem-estar, mais saudável. Quando eu não consigo acompanhar direito esse equilíbrio, eu experimento desarmonia, que pode virar um desequilíbrio mais intenso, que pode virar uma doença. O taoísmo, ele é uma tradição espiritual ancestral de origem chinesa. Dentro do taoísmo, os mestres desenvolveram inúmeras práticas, inúmeras ferramentas, inúmeros caminhos que nos favorecem entrar nesse estado de equilíbrio. Todos os movimentos acontecem pelo desequilíbrio do yin e do yang, sempre buscando o reequilíbrio do yin e do yang. Mas todas as coisas que existem no universo estão em constante movimento, em constante transformação. Esse Tai Chi, ele é um símbolo da unidade, da plenitude, né? Essa unidade é formada por essas duas forças internas que estão dentro do círculo, que é a força do claro e a força do escuro. O claro, que a gente chama de Yang, e o escuro, que a gente chama de Yin. São várias técnicas de oráculo que tem, né? Tem uma técnica que é muito conhecida, que usa 3 moedas, que na verdade a gente só lança as moedas livremente. Tá? Tem uma que usa pedras e uma que usa varetas. O I Ching, ele é literalmente traduzido como livro das mutações, ou tratado das mutações. É livro sagrado, então não é qualquer livro. Tá? É um livro sagrado que revela um caminho de realização do ser humano a partir da compreensão
das mutações, das transformações do universo. As energias Yin e Yang, elas são representadas simbolicamente no I Ching. A linha interrompida representa a energia Yin. A linha cheia representa a energia Yang. Então, nessas 6 posições aqui, a gente pode ter linhas Yin ou Yang combinadas de formas diferentes. E essas combinações aqui configuram os 64 hexagramas, em 8 arquétipos ou em 64 arquétipos mais detalhadamente. O símbolo, tem uma frase que é bastante comum, assim, o símbolo é a melhor tradução possível para aquilo que não tem tradução. Então é a ideia de que ele funciona como um lugar que produz muito sentido e fascina. Na concepção da psicologia analítica, o símbolo vai trazer alguma coisa que está para além da própria experiência individual. A gente tem símbolos, né? O tarô carrega símbolos que são milenares, que acompanham a história da humanidade, né? Assim, desde os primórdios. Eu tenho um estado mental e psíquico, e esse estado vai ter correspondência no meu entorno, mesmo que eu esteja numa cidade como São Paulo, mesmo que eu more tão próximo de centros urbanos, que eu esteja ao lado da Avenida Paulista, eu ainda tenho esse espaço de resgatar o passado, técnicas milenares, e revivê-los de uma maneira muito modernizada, que as lâminas têm significados bastante específicos que precisam ser aprendidos, são significados que precisam ser introjetados para que você consiga fazer a interpretação das cartas. São 16 oduns, tá? Igual 16 orixás. Então, cada ogum tem as características do orixá. Significa que também é pelo jogo de búzio que a mãe de santo diz ao consulente qual é o orixá que pertence a que essa pessoa pertence, ou seja, de que orixá espiritualmente essa pessoa seria um descendente. Como essa religião dos orixás é uma religião sacrificial, uma religião em que você faz oferendas às divindades para obter os seus favores, né? O oráculo indica na história que ele prediz que oferendas devem ser feitas, porque são as oferendas que foram feitas, digamos, na antiguidade. A palavra iorubá para oferenda é ebó. Então, quando você diz tem que fazer um ebó, significa que tem que fazer uma oferenda, que vai ser mais simples ou mais complexa de acordo com a natureza do seu problema. O ebó mais simples que a gente tem são 21 pratos. Ele começa de Exu e termina Oxalá. O Odum é o signo dentro do orixá quando nós nascemos. Então já nascemos com essa energia, já nascemos com o Odum. O que é que a gente normalmente faz? A gente vai até o Ifá, até o jogo do buzo, para ver que Odum somos e ver se esse Odum está positivo ou negativo. Porque tem Oduns que eles já são negativos. Então você tem que tirar um ebó para positivar. Você acredita que todo mundo tem orixá, né? Mesmo que não seja negro, mesmo que não seja brasileiro, né? Pode ser até um norueguês. Tudo que acontece na vida se repete o tempo inteiro. É como se o tempo fosse circular, diferente da ideia de tempo ocidental, do nosso tempo, de que tudo tem começo, meio e fim. Tudo, na verdade, é uma grande repetição. O que aconteceu comigo já aconteceu com outro no passado, que aconteceu com outro, que aconteceu com outro. E lá no começo, isso teria acontecido com um antepassado, que é divinizado, que é um orixá. No que consiste a lógica do oráculo? Alguém vai consultar o oráculo, né? Então tem que se descobrir qual história antiga está se repetindo no momento na vida dessa pessoa. Então o jogo é formado por 16 búzios. Esses búzios são jogados e pelo número de búzios abertos, né? Ou seja, pela caída do búzios, a mãe de santo joga 2 vezes e por essas caídas ela sabe qual é a história que está se repetindo. O buzo não é só intuição. Você tem que falar com Ifá. É Ifá que manda para você. É Exu que abre caminho. Orixá Exu.
Não é o Exu tranca-rua, Exu veludo. Não, é o orixá Exu. O orixá é natureza, tá? Você pega o orixá aqui, ó, na natureza. Você pega a Inhansã no vento, tá? Então foram os negros que trouxeram. Hoje realmente está mais difícil, porque antigamente existia natureza. Hoje, por exemplo, eu, mãe Ieda, para conseguir alguns banhos, eu tenho que sair, tenho que andar, tenho que ir no mercadão, tenho que... E antigamente não, era tudo mais fácil. Estudar o I Ching permite sim que eu desenvolva uma ferramenta preciosa, que é aprender a consultar o oráculo para a minha própria vida, né, quando eu preciso. E eu também, ao estudar o I Ching, eu vou estar desenvolvendo uma maneira de interpretar a realidade a partir dessa leitura de Yin e Yang, a partir dessa busca do equilíbrio com as duas energias do Yin e do Yang. As respostas do I Ching, elas são simbólicas, né? E resposta simbólica, ela aceita qualquer tipo de compreensão subjetiva. Uma pessoa bem treinada no oráculo, ela consegue ajudar o consulente a transformar as dúvidas em perguntas objetivas, fazer a consulta e traduzir a resposta simbólica do oráculo em uma resposta também clara, objetiva, precisa, vai ao ponto do que o consulente está perguntando e abrangente, trazendo uma série de informações a respeito daquilo que está sendo consultado. O oráculo de Ching, ele aceita, como você colocou, qualquer tipo de pergunta, de qualquer tamanho, de qualquer tempo, de qualquer circunstância. O que acontece é que, como consultor, eu tenho alguns princípios éticos. Você tem que estudar e muito, né? O tarô, ele não é só intuição. Qualquer pergunta pode ser feita desde que ela seja objetiva e clara. Hoje eu faço estágio, ele está acabando, eu não sei se eu vou ser efetivada. Responde o que você quiser. Entre os meus consulentes eu tenho desde perguntas existenciais assim super profundas, questões mesmo de decisões de vida mesmo, assim, bastante profundas, gente que pergunta sobre sua espiritualidade, seu caminho espiritual, gente que pergunta sobre carreira, que pergunta sobre viver com os pais ou não, casar ou não, essas grandes decisões que a gente toma, até coisas mínimas. O tarô, na verdade, ele é o mapa da vida, né? Ele é a jornada da alma, ele é o mapa da vida, ele é cartomancia, ele é um oráculo. O oráculo fala conosco, fala no subconsciente, fala mesmo. Olha para você, olhe para o fundo dos seus olhos, olhe para sua alma, para sua essência. Você veio para guerrear, para vencer, para conquistar. Se algo que as cartas mostram não te agrada, acho que você tem que trabalhar para transformar e para viver isso da melhor forma possível. Você fica tranquilo, tá? Porque tudo que eu falar aqui pode ser mudado. Qual é o meu trabalho? Localizar onde está a sua dificuldade, localizar onde está a sua resistência, seu trauma, seu medo e ajudar você a achar um caminho, despertando a sua própria força para eliminar o que você não quer que aconteça. Manter o que você quer e se autoconhecer. Porque já foi jogado para o universo. E o universo, ele é inteligente. Ele vai trazer o que você quer. A possibilidade de equilíbrio, ela existe em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Os gregos diziam assim, qual é a diferença entre os mortais e os imortais? Os imortais conhecem o seu destino e usam a seu favor. Os homens, quando conhecem o destino, lutam contra. A grande cidade, que parecia ser um lugar só da ação do cidadão, da política, etc., vira um lugar cheio de oráculos, isto é, cheio de espaços onde as pessoas querem se congregar para, dentro de um ritmo determinado, de uma música determinada, de um discurso determinado, produzir um processo comunicativo que os eleve, que os valorize. O espírito nosso é inquieto, ele não se resolve numa dimensão única.